Eu quero convidar a todos aqueles que estão usando os coletes, que estão aqui servindo nessa noite, para virem aqui para frente. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Antes de trabalharmos, vamos adorar. Todos os que estão usando coletes, que estão servindo essa cidade, vamos adorar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim, pra você. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, Onde encontro meu, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés.
Eis-nos aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Nós reunimos aqui neste lugar no Teu nome. Nós queremos declarar o nome de Jesus sobre Formosa do Rio Preto. Nós oramos por essa cidade, Senhor. Oramos por Tua visitação, Senhor. Oramos por salvação, por restauração de famílias inteiras. Que os céus se abram sobre este lugar, Senhor. Quebra as cadeias, quebra os grilhões. Faz o nome de Jesus ser conhecido através da Tua igreja neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços. Onde encontro Meu, eu me rendo aos Teus pés. Tu és tudo que eu preciso. Eu me lanço onde encontro meu. Aleluia. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Só quero declarar o nome de Jesus. Aleluia. Tua igreja te adora aqui neste lugar, Senhor. Nome sobre todo nome, nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Só quero declarar Teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Eu clamo, Jesus. Só quero declarar Teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Eu clamo, Jesus. Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Declarar Teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade e os seus cativos. Eu clamo, Jesus. Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Quebra as correntes,
sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Sobre os altos montes, sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Vamos declarar isso mais uma vez. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Aleluia, 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 aleluia. Nós confiamos no nosso Deus. Declare: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, declare: confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier
nessa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare isso. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em te temer, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem.
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os Céus céus, fechados se abram, teu teu reino venha mover. Nossa fé A está nossa fé e esperança nosso estão em Deus, grande Deus. se abra Que os os céus céus, fechados se abram, teu teu reino venha mover. Nossa fé A está nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que se abra Que os os céus céus, fechados se abram, teu teu reino venha mover. Nossa fé A está nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nossa fé A está nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, exaltamos o nome de Jesus, exaltamos o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos mais de Deus nessa noite para a sua vida. Se você veio com a sua expectativa em Cristo, creia, nessa noite Jesus vai falar com você, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Quantos querem ser tocados pelo poder de Deus nessa noite? Amém, glória a Deus. Eu quero convidar agora a pessoa que vai compartilhar uma mensagem poderosa de Deus. Ele é um amigo nosso. E quando eu convidei ele para vir para Formosa do Rio Preto, ele veio com a esposa, com a maior alegria no coração. Ele é um evangelista. Deus tem usado ele poderosamente lá na região sul do país. E para mim é um grande privilégio tê-lo conosco aqui nessa noite para trazer essa mensagem. Quero convidar aqui o evangelista Anderson Sírio, homem de Deus, vai trazer uma palavra poderosa de Deus ao nosso coração nessa noite. É um homem que Deus tem usado com sinais, com maravilhas, com libertação, e eu creio que nessa noite não será diferente, amém? Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Boa noite, a paz a todos, amém? Estão felizes? Você está com expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida? Amém? Abra o teu coração e saiba que Ele tem algo especial para ti nessa noite. Como o Eduardo disse, eu sou gaúcho, primeira vez aqui na Bahia junto com a minha esposa. Eu confesso que vim na expectativa de comer apenas acarajé, mas eu queria dizer que a comida de vocês é boa, muito boa, barbaridade. É boa mesmo, tia. Vocês estão de parabéns, uma cidade bonita, alegre, um povo receptível, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, amém? Amém? Eu quero ler com vocês um texto que vem ao meu coração. Como o evangelista Eduardo falou, nós temos trabalhado mais ao sul do Brasil, e aceitamos aí prontamente esse convite para estar repartindo algo de Deus com vocês. Evangelho de Mateus capítulo 14, e o verso de número 24 diz assim, preste bem atenção por favor. Entretanto, o barco já estava longe,
a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui nós temos uma passagem em que Jesus, ele estava com seus discípulos, ele realiza um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E depois Jesus então ele despede a multidão e ele ordena que os seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar. Nós lemos aqui mar, mas na verdade aqui era um grande lago, o Mar da Galileia, que assim chamam até o dia de hoje. E é interessante porque a maioria dos seus discípulos eram homens simples, grande parte deles pescadores, pessoas que conheciam bastante o Mar da Galileia, ali era o dia a dia deles, e eles simplesmente obedeceram a ordem de Jesus. Quem sabe você está aqui nesta noite e até não sabe muito bem o que você está fazendo aqui ou por que você veio, mas eu quero dizer que você veio não só convidado por uma pessoa, não só convidado por um folheto, ou por algum banner ou alguma propaganda que você viu na rua, mas na verdade quem te convidou foi o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem algo especial para a tua vida. Amém? E sempre quando Deus ele nos convida, sempre quando Deus nos orienta a fazermos algo, nós precisamos gerar expectativa em nossos corações, porque algo vai acontecer. Os discípulos, eles então, obedecendo a orientação de Jesus, eles entraram no barco e eles foram atravessar para o outro lado. E os textos que antecedem o que nós lemos diz que Jesus ele ficou ali despedindo a multidão. Jesus não foi aparentemente com eles. Jesus inclusive foi tirar um tempo de oração à parte. E os discípulos obedecendo Jesus, simplesmente algo muito interessante acontece. Nós lemos aqui que o barco ele estava açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Raciocine algo comigo. Sendo os discípulos, na sua maioria, pescadores, e esta passagem ela se repete tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de João, e nós lemos em Mateus, nós não vamos ver em nenhum dos evangelhos nenhum questionamento da parte dos discípulos em relação a um mar revolto, a um tempo difícil. Por que eu digo isso? Porque até os dias de hoje o Mar da Galileia, por ser um lugar baixo em relação às montanhas que o cercam, ele é muito difícil a sua travessia em tempos revoltos. Ou seja, nós chegamos à conclusão que os discípulos poderiam dizer: mestre, só um pouquinho, o tempo está difícil, o tempo está para chuva, vai vir uma tempestade, não é aconselhável nós atravessarmos o mar. Com certeza, aqui na cidade de Formosa do Rio Preto, vocês devem ter aquele avô, aquela avó que conhece, que só olha para o céu e diz assim, ó, vai chover, vai ter uma tempestade, você sabe que realmente vai acontecer. Pelo menos no sul é assim, não é assim por aqui? Sempre tem aquele entendido que talvez nem estudou meteorologia, nada, mas ele sabe somente olhando para os céus o que vai acontecer. E a gente não vê nada desse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós vamos perceber que o tempo, ele simplesmente de uma hora para outra mudou. O tempo mudou. Quem de nós nunca teve essa experiência? De uma hora para outra, de uma forma repentina, o tempo ele vem e muda. Quem sabe você nunca passou por essa experiência de lavar uma roupa, de estender uma roupa, o sol está brilhando, tudo está bem, e daqui a pouco vai só ali na esquina, na vianda, no mercado. Aqui é mercado, é isso? Ainda eu estou me familiarizando com algumas palavras. E de repente você vem correndo porque o tempo mudou, porque vem aquela chuva e vai sujar toda a roupa que foi lavada. Ou aquele amigo que nunca lava o carro, sabe? Nunca lava a moto, e de repente quando ele lava, o que acontece? O tempo ele muda.
e de repente vem aquela chuva. Sabe, a nossa vida, ela não é muito diferente. Talvez você estava vivendo uma vida tranquila, quem sabe você casou, como todo mundo casa, com planos de ter uma família, de constituir um lar, de ter paz, mas de repente, quando menos você esperava, o tempo mudou. As coisas mudam, não só as coisas, as pessoas mudam. Talvez você tinha uma amizade muito próxima, alguma pessoa que você amava de coração, alguma pessoa que você confiava, inclusive abria os teus segredos, e quando menos você esperava, essa pessoa, ela mudou, ela não foi sincera contigo, ela te traiu e ela trouxe ferimentos em teu coração. As coisas mudam. Viemos de uma pandemia, há uns 5, 6 anos atrás, muitas pessoas que estavam trabalhando, estavam firmes no seu trabalho e de repente houve uma mudança, ficaram desempregados, o mercado mudou. Eu sou da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Quem ouviu falar das enchentes aqui? Ouviram falar? A cidade no qual eu moro, ela foi praticamente devastada pela enchente. Os meus pais perderam tudo. Meu sogro e minha sogra perderam tudo. Sabe o que é 4,5 metros d'água? Não sobra nada em casa. Sabe quanto tempo a água demorou para baixar? 30 dias. Não foi uma enxurrada que passou pela cidade, não, ela ficou represada ali 30 dias. 30 dias o teu sofá não presta mais. 30 dias os aparelhos domésticos não prestam mais. 30 dias o refrigerador não presta mais. 30 dias a cama, os roupeiros começam a se desmanchar. Então, ninguém esperava isso. Meu pai, ele comentava, eu já vi enchente aqui, a enchente não passa de meio metro. Meu pai é um homem de 70 anos e de repente o tempo ele mudou. Nós tivemos uma mudança brusca. Eu só tenho um irmão, ele perdeu tudo. A minha esposa só tem uma irmã, ela perdeu tudo. Entre tios e primos nós tivemos 23 casas totalmente devastadas. Sabe o que é isso? A vida é assim. As coisas que parecem que estão muito bem no dia de hoje, amanhã elas já não são iguais. As coisas mudam, as pessoas mudam, mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Está alguém aqui presente entre nós, que este é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não muda e Ele tem poder, e nesta noite Ele vai mudar a tua vida e a tua história. Amém? Cristo está aqui. Se talvez as coisas não estão andando como você planejou, quem sabe a tua família que estava estruturada, de repente veio aos filhos crescerem as drogas, prostituição. Quem sabe aqui há mães, avós que gostariam que os seus filhos estivessem aqui nesta noite, mas não estão. Saiba de uma coisa, aquele que muda as histórias das pessoas, Ele está aqui, e pela fé o teu filho vai estar, o teu neto vai estar amanhã, sábado, e vai receber de Deus. Amém? Amém? É isso aí, meu irmão. Cristo está aqui e Cristo não muda, e Ele muda a nossa história. Me chama a atenção, nós lemos em Mateus, diz que o barco ele estava a uma distância da terra. Eu comentei que esta palavra também está no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos. Talvez algumas pessoas nos perguntam, evangelista, pastor, por que tem mensagens que se repetem? Por que os evangelhos eles são iguais? Sabe por quê? Porque cada um vai trazer um detalhe diferente de um ponto de vista. Por exemplo, se ali na esquina tiver, eu vou falar uma palavra que eu acho que vocês não sabem, bengaldéria, uma peixada. Quem é que sabe o que é uma peixada? Não é de comer.
é uma batida, nada a ver, né? No sul é batida. Se ali na esquina 2 carros colidirem, e se eu perguntar para o Dinho o que ele viu, ele vai fazer um relato. Talvez o carro branco veio e o preto e bateram. Quem sabe outra pessoa vai fazer um relato diferente. Olha, na verdade o branco passou o sinal vermelho e se bateram. E quem sabe uma terceira pessoa vai trazer algum outro detalhe. Olha, ele passou o sinal vermelho porque ele estava com pressa, estava socorrendo alguém e assim aconteceu. Por isso nós temos os evangelhos, que trazem detalhes, que nos trazem um esclarecimento mais do que está acontecendo. E quando nós pegamos essa passagem e vamos para o evangelho de Marcos, nós vamos perceber um detalhe que faz toda a diferença. Mateus diz que o barco estava distante, longe do mar. Porém, Marcos diz que o barco estava no meio do mar. Ou seja, o barco estava num ponto crítico. Porque, raciocine comigo, aqui nós temos uma cidade onde nós temos um rio. E se você está atravessando o rio, talvez você nunca atravessou, uma curiosidade, quem já atravessou o rio a nado? Meu Deus, eu achei que era só gaúcho que era louco. Se você está atravessando o rio a nado, e de repente você cansa, e você já passou mais da metade do rio, qual é a tendência? Agora eu vou concluir a travessia. Concorda comigo? Vocês estão comigo? Amém? Se você está no início da travessia e de repente dá uma tempestade, qual é a tendência? É voltar. Concorda comigo? Agora, o barco estava no meio do mar. Ou seja, um ponto difícil, um ponto crítico. Talvez alguns dos discípulos pensaram, olha, nós vamos dar continuidade, nós vamos atravessar o resto do mar. E quem sabe a outra metade disse, não, nós vamos voltar. Sabe, tem momentos em que nós enfrentamos situações na vida, e quem sabe você chegou aqui nesta noite num ponto crítico, num momento da tua vida em que você não sabe qual decisão você vai tomar, você não sabe se segue adiante ou se você retrocede, quem sabe você está passando um ponto crítico. Uma situação, um momento que quem sabe até há uma desavença entre a família, entre o casal, não há um consenso, o que nós vamos fazer? Eu creio que pessoas estão aqui nesta noite, inclusive, precisando tomar uma decisão muito importante, você não sabe o que fazer, se avança ou se retrocede. Um ponto crítico, um ponto difícil da sua vida. O que fazer? Que decisão tomar? Como proceder? E os discípulos estavam passando por esse momento, mas a palavra nos traz uma boa notícia. Diga comigo, boa notícia. Boa notícia. A boa notícia é que Jesus, ele foi ao encontro dos discípulos. Se você está passando um momento difícil, se você veio aqui nesta noite, saiba que Jesus, ele está neste lugar. Jesus, ele vem ao teu encontro e ele é a solução, ele é socorro bem presente no momento da angústia. Não sabe qual decisão tomar? Jesus, ele não chega atrasado e ele não chega adiantado, ele chega sempre na hora certa. Amém? Então, nesse momento, Jesus se apresenta. Verso 26 diz que os discípulos, porém, vendo andar Jesus sobre o mar, ficaram apavorados. Tem coisas na nossa vida que realmente nos apavoram. Algumas traduções dizem que Jesus, andando por sobre o mar, os discípulos ficaram assustados. Saiba, tem coisas que nos assustam, tem momentos que somos pegos realmente de surpresa, e situações que nos tiram o foco.
Eu e minha esposa, nós temos 2 filhos. Um menino de 19 anos, pequenininho assim, tem 1,93 m. E uma menina de 15 anos, o Felipe e a Gabriele. O Felipe, quando a Priscila estava grávida, teve um parto tranquilo, uma gestação tranquila, e teve um parto um pouco conturbado, porque ele sempre foi grande. A família da minha esposa é uma família de italiano, ela tem um tio com 2,4 metros. Se você achou meu filho pequeno, imagina o tio. Porém, quando que completou 8 meses, a médica chamou e disse: olha, o menino precisa nascer, está muito grande, o último mês é o que pega peso. Então os médicos resolveram fazer uma cesárea. E no momento em que eu fui conhecer a equipe médica, o médico anestesista, quando eu fui cumprimentar ele, eu disse: que bom conhecê-lo, que Deus te abençoe. E ele ficou soberbo. Ele disse: olha, não precisa Deus me abençoar, eu sou formado em Hannover, na Alemanha, eu nunca tive nenhum problema. Ele foi muito soberbo. E quando ele vai aplicar a anestesia da minha esposa, ele erra a aplicação por 3 vezes. Ele começa a suar. Ele achou que ela tinha ficado paralisada. Então, passando todo esse transtorno, Deus guardou, Deus livrou. Quando a Priscila estava grávida da Gabriele, ela só tinha um pedido: eu não quero que seja feito cesárea. E a gestação da Gabriele foi tranquila. Quando chegou perto do 8º mês, um dos últimos exames, ela estava numa clínica e o médico que estava fazendo o exame, ele ficou apavorado, ele ficou assustado e automaticamente passou esse pavor para a Priscila e chama ela e disse o seguinte: Priscila, tu não percebeu que tu perdeu todo o líquido da tua bolsa? E minha esposa obviamente disse: não, eu não percebi, não perdi. A mulher sabe que não perdeu líquido. E ele insistiu dizendo: não, você está sem nada de líquido, os exames não mostram nada. Agora, abre um parênteses, o que havia ocorrido naquela semana? Nós conhecíamos uma pessoa que a sua vizinha estourou a bolsa, eles não tinham recursos, não tinham carros nos vizinhos, um lugar muito simples, e eles demoraram para levar para o hospital, e essa criança nasceu com vários problemas, e a gente nem sabe se ela viveu. Por quê? Porque o líquido na placenta, ele acaba criando uma membrana que protege tanto a mãe quanto o bebê. A grosso modo, se não tem esse líquido, é como um corte, que ele começa a cicatrizar. Imagina a carne da mãe cicatrizando com a criança. Esse era o cenário que o médico nos passou. Nós corremos para o hospital, ele liga para a médica da Priscila, ela liga para toda a equipe, correm para o hospital para um parto de emergência. Eu quis assistir o parto, a médica me afastou, disse: tu não vai assistir. Mas como era a mesma médica que havia feito o parto do Felipe, eu coloquei para ela uma palavra de fé. Eu digo: doutora, a Gabriele está nas mãos do Senhor Jesus. E eu cito ali Salmos 37:5, entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então ela deixa eu assistir o parto, e no momento do parto, eu assistindo de longe, eu ainda com muita fé, peguei uma câmera e comecei a gravar, mesmo sendo contrariado, mas saiu algo que faz toda a diferença, a médica dizendo: é um milagre, porque a criança e a mãe estão ilesos. A Gabriele nasceu perfeita, sem nada, sem uma mancha, sem uma cicatriz, sem uma lesão. Então tem situações que nos apavoram, tem situações que realmente nos tiram dos trilhos, mas nós não podemos esquecer de algo: nós não estamos sozinhos, Jesus, ele está vindo ao nosso encontro. Quem sabe você chegou aqui apavorado, assustado, saiba de algo: Jesus, ele marcou esse encontro contigo. Amém? Por que nós temos que controlar o pavor? Porque esse pavor não controlado, esse pavor não dominado, ele pode crescer e gerar um medo. Veja bem,
O texto diz na sequência que eles ficaram apavorados e eles pensaram que era um fantasma e tiveram medo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus, aquele que se relaciona com Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. O contrário da fé é a dúvida, e esta dúvida crescendo gera medo. Ou seja, sempre que o medo ele toma um lugar grande no meu e no teu coração, nós somos privados de desfrutar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quem sabe você chegou aqui inclusive com medo de situações, de questões não só que você está passando, mas talvez por questões que estão por vir. Eu insisto, a boa notícia: Jesus vem ao teu encontro. Amém? Mas veja bem, os discípulos eram pescadores. Os discípulos entraram no barco porque Jesus havia ordenado eles entrarem. Pare para pensar comigo. Automaticamente, ao verem alguém se dirigir em direção ao mar, ao barco, não era para os discípulos pensarem e de falarem inclusive, lá vem Jesus? Eles andavam com Jesus, eles viram os milagres. Há pouco tempo Jesus havia alimentado uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, com poucos pães e poucos peixes, com 5 pães e 2 peixes. Então, no momento do pavor, no momento da angústia, o medo tomou eles de tal maneira que eles acharam que Jesus havia esquecido, que Jesus havia abandonado eles. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, inclusive, em meio a desafios, achando que Jesus havia te abandonado, que Jesus havia esquecido das promessas que inclusive Ele mesmo fez sobre a tua vida. Entre elas, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tantas coisas que o Senhor prometeu para ti, tantas questões que você tem firmes no teu coração, que foram promessas de Deus. Inclusive Cristo veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Quem sabe você não está desfrutando da abundância de Deus. O que é uma vida abundante, evangelista? Vida abundante é a bênção de Deus tocando em todas as áreas da nossa vida. Nós temos diversas áreas. Uma área espiritual que é a principal. Nós temos um contexto familiar, nós temos um contexto conjugal, relacionamento homem e mulher. Nós temos a questão da nossa família, os nossos filhos. Nós temos uma área de saúde que é importante. Nós temos uma área de finanças que é importante. Sabe, quando você não desfruta, quando eu não desfruto a vida abundante de Deus, parece que sempre está faltando algo. Há um termo no sul, eu não sei se aqui é igual, capenga, existe isso aqui? Sabe, está sempre capenga. Ah, mas está tudo bem na família, mas a saúde. Ah, mas está tudo bem na saúde, mas as finanças. Ah, mas está tudo bem nas finanças. Não, Cristo tem nesta noite para ti vida em abundância. A bênção de Deus tocando em todas as áreas da tua vida e da tua família. Se você crê nisso, diga amém, glória a Deus. Mas os discípulos, ao invés de reconhecer que era Jesus, por causa do medo, não tiveram essa percepção. Muitas vezes a bênção está tão próxima e nós não percebemos por causa do medo ou por causa da falta de fé. E o fato deles gritarem achando que era um fantasma tem um ponto interessante. Porque como eles na sua maioria eram pescadores, havia uma lenda que em períodos de tormenta, que em períodos de mar revolto, fantasmas apareciam no mar. Certamente os discípulos sabiam dessa lenda. Veja só que interessante, eu não tenho dúvida que os discípulos, depois que começaram a andar com Jesus,
eles deixaram essas coisas para trás. Ou você acha que Pedro, ou você acha que os demais discípulos, Tiago e João, ainda tinham medo de fantasmas? O que eu aprendo aqui? Quando eu e você perdemos a percepção da presença de Jesus, perdemos a percepção que Jesus realmente nos ama, que não nos abandonou e que Ele sempre está mais próximo do que nós achamos, coisas que nós já havíamos vencido no passado começam a fazer parte do nosso presente. Eu vou repetir isso. Quando nós achamos que Jesus não tem interesse em nos abençoar, quando nós achamos que a bênção de Deus é para o irmão, é para a irmã, é para o vizinho, é para o amigo e não é para nós, coisas que nós já havíamos deixado para trás, como os discípulos antigamente tinham medo de fantasmas, começam a fazer parte do nosso presente. Quem sabe você já desfrutou de uma comunhão com Deus? Quem sabe você está aqui e já tinha até vencido coisas do passado, como vícios, pecados, situações que não faziam mais parte da tua vida, mas por não ter essa percepção, por não andar com Cristo, essas coisas estão fazendo parte do teu dia, do teu hoje. E sabe qual é o problema? O problema é que se coisas ruins do passado fazem parte do nosso presente, do nosso hoje, elas comprometem e estragam todo o nosso futuro. Estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Agora, novamente, a boa notícia: Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele vem ao teu encontro. O que fazer, evangelista? Abra o teu coração para Jesus, peça perdão dos teus pecados, e quando eu e você estamos em Cristo, nós somos uma nova pessoa, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Deus, Ele tem um futuro abençoado para a tua vida, mas depende da tua decisão e do teu posicionamento hoje. Hoje. Se Ele vem ao teu encontro, e se Ele está aqui hoje, a tua decisão não deve ser tomada amanhã, mas sim hoje. Porque quando realmente nós entregamos a nossa vida e o nosso coração para Cristo, as coisas velhas ficam para trás, a acusação, o pecado, aquilo que nos condena, a culpa, realmente isso se torna passado e o nosso hoje é diferente. E o nosso hoje sendo diferente, nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem amanhã para a nossa vida. Amém? Jesus então, percebendo que os discípulos estavam com medo, Jesus, Ele não deixa que aquilo piore, que a situação se complique. Jesus rapidamente Ele se identifica dizendo: não tenham medo, sou eu. Por que Jesus se identifica dessa forma? Porque talvez os pescadores poderiam, ao ver alguém andando por cima das águas, pensar que fosse um outro pescador, um outro barco, um outro socorro, que quem sabe não teria muita solução, seria quem sabe mais um barco para junto com eles afundar também. O que eu quero dizer com isso? Que há momentos da nossa vida, há pontos críticos, há situações em que o homem tem a sua limitação. Quem sabe você chegou aqui com uma enfermidade, talvez até um diagnóstico de morte, no qual os médicos, ao olharem os exames, disseram para você: não tem mais saída, não tem mais solução. Talvez algum filho, como eu falei, nas drogas, no vício, ou quem sabe até você mesmo que está aqui, em jogos, em tantas situações, olhando para si mesmo, pense consigo: não tem mais solução.
Por quê? Porque você já tentou de diversas vezes, mas você é ser humano, você é homem. Diante de uma crise financeira negativada, os bancos não te dão mais recurso, o auxílio foi cortado, o que fazer, como alimentar a minha família? Vou pedir ajuda para fulano, para ciclano, e as pessoas não ajudam. São homens. Muitas vezes até querem te ajudar, mas também não tem nem para si. Quando Jesus disse, não tenham medo, sou eu, Ele está se identificando, eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Cristo está aqui, a solução para a tua situação, Jesus Cristo te ama e Ele marcou um encontro contigo nessa noite. O homem, ele tem o seu limite, o homem, ele tem realmente um momento em que ele nada mais pode fazer mesmo querendo. Mas a Bíblia diz que nós servimos a um Deus, e nós estamos nessa noite falando de um Deus que te ama, no qual a palavra diz que não há impossíveis para Ele. Esse Deus é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que tudo formou, é o Deus que tudo pode. E Ele te ama e Ele está aqui nessa noite. Amém? Sabe o que me fascina, e eu quero encerrar? Que Jesus, quando se identifica, Pedro, com uma certa incredulidade no seu coração, ele questiona Jesus. Ele desafia Jesus, se és tu, deixe-me ir ter contigo. Deixe-me eu andar por sobre as águas e ir ao teu encontro. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui nesta noite, inclusive desafiaram a Deus. Se tu és Deus, eu quero que tu mude a minha vida. Se tu és Deus, eu quero que tu mude a minha história. Se realmente Jesus existe, eu quero ver algo diferente acontecer. E quem sabe você ainda disse mais do que isso. Se algo acontecer na minha vida, eu me entrego a ti, Jesus. Eu vou te seguir. Saiba de uma coisa, nós agimos assim, Pedro agiu assim, mas na verdade, isso não tem nada a ver com fé. Porque a Bíblia diz que a salvação, ela é de graça, nós não temos custo com ela, mas ela é mediante a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 define a fé como certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vamos de novo, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não enxerga. Nós não precisamos ver para crer. Muitas vezes nós queremos ver, se o milagre acontecer, se a minha vida mudar, eu vou realmente andar com Jesus. Não, não é assim, porque assim é muito fácil. Nós precisamos crer para ver. Por isso Jesus disse algo que faz toda a diferença: quem crer, verá a glória de Deus. Então isso é fé, é aquilo que você não enxerga. Se você está enfrentando um desafio na sua casa, na sua família, na sua saúde, você já deu o primeiro passo de fé, você está aqui nesta noite, agora entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém? Pedro faz esse desafio para Jesus, e Jesus então, de uma forma muito simples e muito prática, responde para Pedro: Pedro, vem. Simplesmente, dessa forma. Agora pare para pensar comigo. O vento era forte, o mar era revolto, o barco estava quase afundando. Era um caos, era o ponto crítico no meio do mar. Jesus poderia, e Jesus teria poder ou não para dizer: vento para, mar te acalma, Pedro vem. Poderia fazer isso ou não? Sim ou não? Foi isso que ele fez? Não.
Por quê? Porque os desafios são uma oportunidade para nós colocarmos a nossa fé em ação. Amém? Mas talvez você diga: evangelista Anderson Sírio, tu não sabe o que eu estou passando na minha casa, tu não sabe o que eu estou passando na minha família, tu não sabe o que eu estou passando com a minha saúde, tu não tem ideia do que está acontecendo, como assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que é o mais? O mais é aquilo que eu e você não podemos fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não entregamos, nós não confiamos e queremos fazer o mais. Aqui estão 3 partes bem definidas. Foi justamente o versículo bíblico que eu citei para minha esposa, quando nós corremos para o hospital com a Gabriele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Eu disse: Priscila, entregar a nossa vida a Jesus, nós podemos entregar e já entregamos. Confiar nele, agora nós temos uma oportunidade, e o mais ele vai fazer. Se eu e você ficarmos tentando fazer o mais, nós não vamos desfrutar daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí Jesus então diz de uma forma muito prática: Pedro, vem. Saiba de algo, Pedro ele desfruta do sobrenatural de Deus. Pedro ele anda por sobre as águas. Sempre que eu e você damos o devido crédito para a palavra de Deus, nós desfrutamos da bênção de Deus. Você quer ser abençoado? Quem é que quer ser abençoado? Levante a mão. Quem precisa de um milagre? Quem precisa realmente de perdão no seu coração? Levante a mão. Quem precisa de libertação? Então dê crédito à palavra de Deus. Eu não estou aqui falando das minhas palavras, eu não estou aqui falando das palavras do evangelista Eduardo, eu não estou aqui falando palavras do evangelista Jim, não. Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando da palavra da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos falando sobre esta verdade que liberta, que abre o nosso entendimento. Nós estamos falando desse caminho que nos conduz até Deus. E nós estamos falando daquele que é a própria vida de Deus para nós. Por isso eu te convido nesse momento, fique em pé. Quais têm sido os teus desafios? Quem sabe situações do passado, como eu falei, estão fazendo parte do teu presente. Quem sabe o medo tem tomado o teu coração. Ali era um momento difícil. A Bíblia diz inclusive que Jesus ele foi ao encontro dos seus discípulos pela madrugada. Certamente na madrugada devia ser escuro. Certamente na madrugada não havia luz. Certamente na madrugada estava um ambiente de trevas. Talvez pessoas chegaram aqui e olhando para a sua vida, estão no momento de escuridão, no qual não enxergam saída. Estão no momento de trevas, como aqueles discípulos ainda no meio do mar, num momento crítico, em que eles não sabiam para que lado eles deveriam seguir. Mas Jesus, nesse momento, Ele vem ao teu encontro. Inclusive eu sinto em meu coração, que aqui há pessoas que já andaram com Cristo, que já desfrutaram de uma vida com Jesus. Mas assim como Pedro, que desfruta do sobrenatural de Deus, talvez em algum momento da sua caminhada de fé, você tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar na fé. Porque o texto diz que Pedro, ele estava andando por sobre as águas, mas ele reparando no vento forte, ele olhando para o mar revolto, ele começa a afundar. Talvez você deseje em seu coração ser mais próximo de Deus.
andar com Jesus, mas os desafios da vida só te fazem afundar cada vez mais. Saiba de uma coisa: Pedro, ele não perdeu tempo. Pedro, ele não perdeu a oportunidade. Pedro, imediatamente, inclusive esta a palavra que a Bíblia cita, imediatamente ele clamou a Jesus e Jesus estendeu a sua mão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você está sofrendo, se você, como eu disse no início, nem sabe como chegou aqui, se a tua vida está num caos, se você está no ponto crítico, quem sabe você já até saiu um pouco dessa situação, mas logo na frente já começou a naufragar. Não perca tempo, faça como Pedro, não tenha medo, não tenha vergonha, não hesite em clamar a Jesus, clame a Ele e Ele vai te socorrer. Imediatamente, diz o texto. Talvez se fosse o evangelista Anderson, talvez se fosse algum outro homem, ele não socorreria imediatamente. Porque, como eu disse, nós temos as nossas limitações. Muitas vezes nós somos traídos e decepcionados, e muitas vezes também traímos e decepcionamos pessoas. E quando essas pessoas vêm pedir ajuda para nós, automaticamente nós dizemos: agora não. Não é assim? Tu não merece. Tu me deixou na mão. Tu não confiou em mim. Tu não foi leal. Quem sabe eu e você, no lugar de Jesus, deixaria Pedro afundar, ou pelo menos tomar uns goles d'água. Mas nós estamos falando de um Deus que nos ama. Nós estamos falando de um Deus que tem o melhor para mim e para a tua vida. Nós estamos falando de um Deus que, inclusive, a sua palavra diz que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Você que está aqui nesta noite, saiba, você não é fruto de um acidente, você não é fruto de uma gestação indesejada, você é amado e amada de Deus, você é projeto de Deus. E se nesta noite você fazer como Pedro e disser: Senhor, salva-me, imediatamente Ele vai estender a sua mão e Ele vai tocar a tua vida. Por isso eu te convido nesse momento, feche os teus olhos. Esse é um momento muito especial. É um momento em que o Senhor preparou para ti. Veja bem, Pedro, quando estava desfrutando aquele momento sobrenatural de se encontrar com Cristo, ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. E olhando para os desafios na volta, ele começou a afundar. Eu te peço que nesse momento você tire os olhos dos seus problemas. Eu te peço que nesse momento você esqueça, inclusive da pessoa que está na sua frente ou atrás de você. Quem sabe ao seu lado esteja o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, pessoas que te conhecem. Mas nesse momento feche os teus olhos e não se preocupe com essa pessoa, porque por mais que alguém nos conheça, ninguém conhece mais o nosso coração a não ser Jesus. A não ser Deus, aquele que nos criou, aquele que nos ama. Talvez você esteja sofrendo calado nesses dias. Inclusive as pessoas que estão na tua volta não sabem os dilemas da vida que você está enfrentando. Quem sabe você é uma pessoa sorridente, alegre para os outros, mas quando está em casa sozinho, coloca a cabeça no travesseiro e começa a chorar. Se sente só, se sente rejeitado, desprezado. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele está aqui nesta noite. Vem, assim como Ele disse para Pedro: não importa o momento, não importa as circunstâncias, vem.
É uma noite de entrega, é uma noite em que você precisa tomar uma decisão, é uma noite que você precisa realmente dar passos de fé, é uma noite que talvez em outros momentos você ficou reparando nos desafios, nos ventos e perdeu a oportunidade. Não, isto não é para amanhã, amanhã a cruzada continua, mas o que Deus quer fazer é nesta noite, porque nesta noite Ele marcou um encontro contigo. Por isso eu te convido, assim, com os olhos fechados, põe a mão sobre o teu coração, comece a falar com Deus, comece a expressar para Ele, só para Ele, qual tem sido o ponto crítico, quais têm sido os teus desafios, quais têm sido as tuas dúvidas, quais têm sido os teus questionamentos. Fale com Ele nesse momento. Esse é um momento muito especial, é um momento somente seu e dele. Eu vejo pessoas chorando nessa noite, e não tenha vergonha de fazer isso. É o Espírito de Deus que está mostrando e revelando o quanto Deus te ama, que está mostrando e revelando que Ele não esqueceu de você. Os discípulos acharam que Jesus havia os abandonado. Não, você não foi abandonado. Quem sabe para muitos, Formosa do Rio Preto é um lugar desprezível, é um lugar abandonado, é um lugar esquecido. Deus mandou uma cruzada de fé, simplesmente porque Ele te ama, e porque nesta noite Ele tem um encontro especial contigo, porque nesta noite Ele está proporcionando você dar passos de fé e desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Há uma presença de Deus nesse lugar. Há uma presença de Deus nesse lugar. Comece a falar com Deus, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós vamos dar um tempo para que você faça isso enquanto nós cantamos uma canção. Abra o teu coração para Ele. Convide Ele a tomar a direção da tua vida. Diga para Ele: Jesus, o meu barco está afundando, Senhor. Eu não sei se eu vou adiante, eu não sei se eu retorno, eu não sei qual decisão eu devo tomar nesta noite, mas eu simplesmente atendo aquilo que Tu diz, eu simplesmente ouço e acato a Tua voz. Vem. É o que Jesus te diz nessa noite, vem. É o que Jesus te fala nesse momento, vem. Vem. Não espera a situação mudar. Eu tenho certeza que nesta noite, desafiando a tua fé, você vai dar passos que vão mudar a história da tua vida. Oh, Ele está aqui nesta noite. Fale com Ele. Fale com Ele. Mantenha os teus olhos fechados. Há uma presença de Deus tocando os corações, não te distraia. Não te distraia, eu vou pedir para os colaboradores que evitem pessoas circularem aqui. Esse é um momento muito especial. Esse é um momento muito especial, não te distraia. O Espírito Santo está tocando corações agora. Há um confronto no mundo espiritual. Esse é o teu momento com Ele. Fale com Ele. Expresse aquilo que talvez você nunca falou para ninguém. Quem sabe desafios do passado que ainda te prende até hoje. Quem sabe abusos, situações, palavras negativas que você recebeu lá na infância. Você não vai ser ninguém, você não presta, ninguém te ama. Quem sabe isso ainda está fazendo parte do teu presente. Nesta noite isso se encerra. Nesta noite há um novo tempo. Nesta noite Jesus te convida, vem. E você dando passos de fé, tudo vai se fazer novo para a glória de Deus. Se agitar e tudo fale com Ele. escurecer,
Abra tua boca. Mais que isso, abra teu coração. Não vou sobreviver se o meu coração sentir que é o fim. Oh Deus, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Ou Ele está aqui nessa noite. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Oh Deus, Ele te ama, Ele quer cuidar da tua vida. Abra teu coração. Temerei. Não tenha medo. Eu sei que não estou sozinho. Abra teu coração. O Todo-Poderoso é meu amigo. Não deixe o medo te afastar voz acalma daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. É uma noite de milagres. É uma noite de salvação. É uma noite de perdão de pecados. Se o mar se agitar, fale com Ele. E tudo escurecer, fale com Ele. E parecer que eu não vou sobreviver. Sim, Deus. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. Não são as circunstâncias, não são os problemas que vão te afastar daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas é uma noite de decisão, é uma noite de posicionamento. Vem. Este é o convite de Cristo para ti nesta noite. Vem. Vem. Brilhará. Sim, Deus. E sempre cuidará de mim. Nada temerei. Não há medo eu com sei Ele. Que não estou sozinho. Ele está aqui nesta noite. Poderoso é meu amigo. Sim, Deus. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Agora nesse momento, nada temerei. É um momento de fé. Sei que não estou sozinho. É um momento de posicionamento. O Todo-Poderoso é meu amigo. Este é um momento tão especial em que o Senhor te convida agora, assim como esse homem não teve medo e não teve vergonha. Se você quer um novo tempo na tua vida, não perca tempo, saia do teu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar contigo. Nós estamos muito distantes e eu gostaria de orar contigo. Não tenha vergonha. Porque sabe por quê? Porque Deus não tem vergonha de ti. Ele te ama. Ele tem o melhor para a tua vida. Se você está enfrentando um ponto crítico, se você está em um momento da tua vida em que você não sabe mais o que vai fazer, entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu quero aperfeiçoar esse convite. Quem sabe há pessoas que, assim como Pedro, já andaram com Jesus e por algum motivo, por alguma decepção, até por falha, quem sabe até mesmo da igreja, de pessoas da igreja e não de Cristo, algo machucou o teu coração e te fez parar na fé. Pega essa pessoa, inclusive se você trouxe essa pessoa pela mão, e conduz ela aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Não perca esse momento. Não perca esse momento. Não perca esse momento, é um momento tão importante.
Ah, pastor, mas a situação é difícil. Lembra, a fé é a certeza das coisas que se esperam, está relacionada ao futuro, nós esperamos. A convicção dos fatos que não se veem está relacionada ao futuro. Dê passos de fé. Faça como Pedro, mesmo em meio à tempestade, dê passos de fé. Eu quero orar contigo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Nós não estamos aqui falando de uma religião. Um convite como esse não é para que você entregue a sua vida, o seu coração a uma religião, porque uma religião, ela não pode mudar a vida de ninguém. Numa noite como esta, o pregador, ele não pode mudar a vida de ninguém. Numa noite como esta, uma igreja, uma placa de igreja não pode fazer nada por ti. Mas entrega a tua vida a Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele te ama e Ele te trouxe nesse lugar. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Mas alguém quer entregar o coração e a vida a Cristo? Faça um sinal para mim, mesmo que você esteja lá atrás. Ali um senhor, uma senhora, conduza ele aqui, por favor. Vem, senhor. Lá atrás. Traga aqui. Na minha esquerda. Venha, venha, venha. Olha para mim. Esta é a melhor decisão que você poderia tomar numa noite como essa. É a melhor decisão que você poderia tomar. Ainda há tempo, venha, venha. Coloque a mão sobre o teu coração e feche os teus olhos. Todos com os olhos fechados, somente os colaboradores com os olhos abertos. A Bíblia diz: se com tua boca, preste atenção, confessares a Jesus, e em teu coração creres que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por ti numa cruz, mas ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque a boca se confessa para a salvação e o coração se crê para a justiça. Sabe por quê? Boca e coração, para que não seja da boca para fora. Você pode até pensar o seguinte: eu vou lá na frente, eu até vou repetir a oração do evangelista gaúcho, ele atravessou o Brasil para vir aqui, mas se você não fizer isso de coração, eu não vou saber, mas Deus sabe. Agora, se você orar e confessar com a sua boca e crer no seu coração, o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece o oculto e escondido, ele vai olhar por teu coração e vai ver sinceridade, e ele vai entrar e vai fazer morada e vai mudar a história da tua vida. Amém? Então diga comigo assim: Senhor Jesus. Repete junto, pastor Renê, eu vou me ajudar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nessa noite. Tu me trouxe aqui. Tu me trouxe aqui. Porque tu me ama. Porque tu me amas. E tu tens o melhor para a minha vida. Para a minha vida. Eu te peço de todo o meu coração. De todo o meu coração. Não só com a minha boca. Não só com minha boca. Mas com o meu coração. Com o meu coração. Te peço perdão. Te peço perdão. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E tudo aquilo que eu pratiquei quando não te conhecia, todo o meu passado é perdoado, é lavado no sangue de Cristo. Eu creio na obra da cruz, no perdão dos meus pecados. Eu sou, a partir de agora, uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás. E tudo se faz novo para a glória de Deus. Diga comigo assim: Satanás, tu não tens mais nada comigo, e eu não tenho mais nada contigo. Cristo me liberta, e eu sou livre, para a glória de Deus. Dê um forte aplauso a Jesus Cristo nessa noite. Amém? Agora nós queremos manter contato contigo. Nós queremos
ter o teu contato, nós queremos ter o teu nome, nós queremos entregar um presente para ti. Por isso eu te peço, se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Os colaboradores, rapidinho, levante a sua mão. Você só baixa a sua mão quando você ganhar esse livro, quando você ganhar esse presente. Nós vamos anotar o teu nome, porque nós queremos ter o teu nome, nós queremos orar pela tua vida, nós queremos dar sequência para que isso que você recebeu, esse amor, essa paz sobre o teu coração, ela não te deixe, mas ela continue para a glória de Deus. Anotadores, por favor, nós vamos cantar uma canção enquanto vocês trabalham com rapidez, com agilidade. Quem não recebeu ainda, levante a mão bem alto, bem alto. Aqui no meio. Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Permaneçam aqui, por favor. Temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, inclusive para vocês que estão aí atrás. Quantos têm enfrentado algum desafio na família? Gostariam de oração pela família? Levante a mão. Na família, levante a mão. Quantos têm um desafio de saúde? Saúde, levante a mão. Faça o seguinte, vocês que têm um desafio da saúde, que estão aí atrás, venham aqui. Vocês que estão aqui, venham mais à frente, aqui, bem pertinho. Saúde, saúde. Muitos milagres têm acompanhado a Missão Day, por onde a Missão Day tem andado. E não é por causa da Missão Day, mas por causa de Jesus, que tem estado presente em todas as noites. Se você tem desafio na saúde, se você tem uma enfermidade, inclusive se está enfrentando dores nesse momento, eu te convido, venha mais à frente, você pode vir mais perto. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos crer no poder de Deus sobre a tua vida. Nós vamos declarar a saúde de Deus sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que a mesma obra redentora da cruz, que nos salva, que nos perdoa, que nos limpa de todo pecado, a Bíblia diz que na cruz Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você crê nisso? Você crê nisso? Preste atenção um minutinho. Já vamos orar, preste atenção um minutinho. Em todos os lugares em que nós temos ministrado a palavra de Deus, falado do amor de Deus, em todas as cruzadas, Deus tem confirmado a sua palavra através dos seus sinais. Deus, ele tem feito coisas lindas em vários lugares. Em vários lugares. Nós tivemos uma cruzada numa cidade chamada Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Durante aquela semana, eu escutei falar sobre fibromialgia. Eu não sabia que doença era essa. É uma doença que a pessoa tem sensibilidade, inclusive em todos as juntas. Ela tem sensibilidade, inclusive ao toque. É uma dor constante. E eu sinceramente desconhecia, e eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a orar, inclusive por fibromialgia. Na primeira noite como esta de uma cruzada, eu estava ministrando a palavra de Deus e eu não sabia. Uma senhora que morava a alguns quilômetros daquela cidade, ela foi visitar a sua mãe. E essa mulher, ela sofria de fibromialgia. E quando ela chegou na casa da sua mãe com muita dificuldade por causa das dores, porque ela visitava a sua mãe a cada 3 meses,
A sua mãe estava arrumada porque alguém havia convidado ela para ir numa tal de cruzada. E a mãe dela disse: filha, eu sei que tu veio me visitar, mas eu gostaria tanto de ir na cruzada, vá comigo. E ela trouxe essa mulher. E quando nós estávamos orando, e quando inclusive nós falamos sobre fibromialgia, essa mulher, ela sentiu um calor no corpo dela, e ela foi totalmente curada para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos orar, e inclusive vamos orar e repreender algumas enfermidades. E eu te peço que você creia nesse momento, porque nós oramos com fé, mas se você também crer nesse momento, nós vamos unir a nossa fé e o milagre vai acontecer. Amém? Nós vamos unir a nossa fé e Deus vai se manifestar mais uma vez. Por isso eu te convido nesse momento, feche teus olhos. Não fique me olhando, somente aqueles que estão trabalhando. Se você sofre de alguma dor, de alguma enfermidade, se possível for, coloque a mão sobre o lugar enfermo nesse momento. Se possível for, se você tem problema de visão, coloque a mão sobre os olhos. Se você tem algum tumor, se possível for, coloque a mão sobre esse tumor. Se for problema na coluna, coloque na coluna. Se for nos joelhos, coloque nos joelhos. Se for nos ouvidos, coloque nos ouvidos. Se não for possível, coloque a mão sobre o teu coração. Mas comece a pedir para Deus agora: Senhor, me cura. Enquanto eu oro, enquanto nós oramos também, mais irmãos vão estar orando junto. A equipe vai estar aqui orando nesse momento. A equipe vai estar orando nesse momento. Você começa a pedir a Deus. Não se distraia com quem vai orar pela tua vida. Só começa a pedir a Deus com fé: Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Aquela mãe começou a pedir pela sua filha: Deus, cura minha filha, cura minha filha. Talvez seja alguém que esteja enfermo da tua família. Comece agora a levantar o clamor. A igreja orando, a igreja orando. Oh, meu irmão, minha irmã, tu que é meu irmão na fé, erga tuas mãos nesse momento. A igreja orando, a igreja orando. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade agora, a autoridade da cruz. Nós tomamos autoridade agora sobre toda a enfermidade. Pai, nós declaramos o poder da obra da cruz, e vamos contra ti agora. Câncer, câncer, nós te damos uma ordem agora. Nódulos, caroços, fora, fora, em nome de Jesus. Oh Deus, começa a tocar agora, Pai, todo câncer no fígado, todo câncer no pulmão, sequelas agora de quem fumou por muitos anos. A mesma obra da cruz que te trouxe perdão, traz restauração sobre a tua saúde. Pulmão ser novo, fígado novo, pâncreas novo, em nome de Jesus. Pai, agora toca nas mamas, Deus. Câncer de mama, caroços no intestino, fora, fora, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos autoridade agora, Deus, contra enfermidades no coração. Oh Deus, agora, coronárias. Oh Deus, começa agora a desobstruir tudo, Pai. Coração grande, nós te damos uma ordem: retroceda, retroceda, em nome de Jesus. Problemas agora cardíacos, problemas de arritmia, ser curado, em nome de Jesus. Toda a hipertensão arterial seja normalizada agora. Todo problema no sangue, leucemia. Oh Deus, toca essa criança agora. Nós declaramos o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Leucemia, fora, em nome de Jesus. Oh Deus, nós repreendemos o diabetes, Deus. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo problema sanguíneo, AIDS, HIV, retroceda, retroceda. Nós ministramos a tua presença, Deus. Nós ministramos a igreja orando. Não te distraia, não te distraia. Nós dizemos a ti: nódulo, se desintegre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Deus, toca, Deus. Nós ministramos um calor agora sobre o teu corpo. Fibromialgia, fora, em nome de Jesus. Aí está a mão de Deus te tocando, aí está a mão de Deus te tocando. Coluna, ser perfeita, em nome de Jesus. Hérnia de disco, bico de papagaio, vértebras serem perfeitas.
a cervical. Aí está a mão de Deus te tocando nos ossos, nos músculos, em nome de Jesus. Toca Deus, toca Deus. Deus está operando milagres. Um calor sobre o teu joelho agora. Um calor sobre o teu joelho. Joelho ser perfeito, em nome de Jesus. Nós ministramos a tua presença, Pai. Sequelas de AVC, agora. Sequelas do derrame, agora. Membro paralisado, nós te damos uma ordem, em nome de Jesus. Ser perfeito, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministramos o teu poder, Pai. Ministramos o teu toque agora. Toda paralisia, sequelas de acidente agora. Braço se mova, perna se mova, em nome de Jesus. Oh Deus, agora Deus, todo problema de visão, cego veja, olhos se abra, em nome de Jesus. Toda miopia, astigmatismo, estrabismo, cegueira, fora, fora, em nome de Jesus. Oh Deus, toca agora toda a parte neurológica, Pai. Toda a parte neurológica agora, toda a parte de movimentação motora, mal de Parkinson, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Vem a tua mão, Deus. Vem a tua mão, Deus. Vem a tua mão. Surdez, efatá, ouvido, abra-te. Ouvido surdo, abra-te. Em nome de Jesus. Nós ministramos a tua presença agora, Deus. Nós ministramos a tua presença. Coxo anda, paralítico levanta. Oh, nós te damos uma ordem. Sistema nervoso, coluna vertebral, ser perfeita, em nome de Jesus. Continua tocando, Deus. Oh Deus, problemas respiratórios, asmas, bronquite. Deus toca, Deus. Deus toca, Deus. Manifesta a tua presença. Está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Oh Deus, segue tocando, Pai. Não te distraia, não te distraia. Aí está a mão de Deus. Algumas pessoas estão sentindo algo gelado sobre o corpo, ou um calor. Aí está a mão de Deus. Doenças de morte, câncer. Aonde está a tua vitória? A obra da cruz é suficiente. Deus toca, Deus toca, Deus toca, em nome de Jesus. Oh Deus, manifesta o teu poder, Deus. Perna se mova. Oh Deus, toca, toca. In the name of Jesus Christ, Em nome de Jesus Cristo, I command every eu comando toda enfermidade, every tumor in the neck. todo tumor na garganta. I command bladder issues in the name of Eu Jesus comando todos os Christ. problemas do corpo fora em nome de Be Jesus. healed in the name of Seja Jesus curado em Christ. nome de Jesus. Swelling in the feet. Todos os problemas nas pernas, I command you in the name eu of Jesus comando agora, Christ. fora em nome de Jesus. You spirit, come out right now in Todos the os name of espíritos de Jesus Christ. enfermidade fora agora em nome de Jesus. Hernias, I command you in Todas the as name of hérnias Jesus eu dou Christ. uma ordem fora em nome de Come out in Jesus. the name of Agora em Jesus nome Christ, de you spirit of Jesus. infirmity. Toda hérnia, toda enfermidade fora em nome de Jesus. Sinus issues, I command you Todos right os now. olhos cegos agora fora em nome de Jesus. Be Cura. healed in the name of Seja Jesus curado em Christ. nome de Jesus. Be healed in the name of Seja Jesus curado em Christ. nome de Jesus. Brain cancer, Nós quebramos o cérebro. command you Nós in the name quebramos of todo o Jesus câncer de Christ, come cérebro agora em nome de Jesus. Fora. come out, Fora em nome de Jesus. come out, Em nome de Jesus. come out Fora. in the name of Em Jesus nome de Christ. Jesus. Blindness, Toda cegueira. I command you in Eu the name of comando Jesus você, Christ, you em nome de spirit of Jesus infirmity, Cristo, todo espírito de enfermidade, be healed in the name seja of curado Jesus agora em Christ. nome de Jesus. Be healed in the name Seja of curado Jesus em nome de Christ. Jesus. Your hearing, Seus ouvidos, command you in the name of Jesus em nome Christ. de Jesus. Spirit leave, Todo espírito de surdez, fora em nome healed de in the name of Jesus. Jesus. Sejam curados agora em nome de Jesus. Be healed in the name of Curado em Jesus. nome de Jesus. Heart issues, Todo problema de coração, irregular heartbeats, todo problema no coração, be healed in the name seja of curado Jesus. agora em nome de Jesus. Breast cancer, Todo câncer de mama, be healed in the name seja of curado Jesus. agora em nome de Jesus. Be healed in
in the name of Curado em Jesus. nome de Jesus. Depression, Toda depressão, in the name of em Jesus. nome de Jesus, Be healed. seja curada agora. Be healed. Seja curada agora. Arthritis. Arthritis. Todos os problemas nas mãos, nas In Jesus' juntas. name, be Em healed. nome de Jesus, seja curado. Your knees be healed in the Todos name of os joelhos Jesus. agora sejam curados em nome de Jesus. In the name of Jesus Em nome Christ, de Jesus Cristo, be healed. seja curado. Those that are feeling the healing right now that have been Aqueles healed, que sentiram cura agora, I want you to raise your hands eu for quero que all você those levante a sua mão se você foi curado. that have been healed. Faça um teste no seu corpo. If Faz you algo felt que antes any type doía. of healing, Se você sentiu uma cura no seu corpo, I want you to raise your hands. eu quero que você levante sua mão. Volunteers, Voluntários, anybody that sees any hands raised, todo mundo que sentiu que foi curado, vem até I aqui na want you to bring them lateral. over here to the side. Faz um teste no seu corpo. Faz algo que você não podia fazer antes. Put your hands up. Anybody who is healed in the Todo name mundo of que foi Jesus curado, Christ. levante sua mão e vem aqui pro lado. Put your hands up in the air. Levanta sua mão. Anybody who is healed. Quem foi Volunteer, curado? Right over here. Right here. Volunteer, come and grab this person over here. Voluntários, tem gente. Quem foi curado, levanta a mão. Anybody else Ali, back gente. there? Come forward. Vem cá, Come back over here. Anybody else? Come on. vem cá. Come on. Venha. Volunteers, grab the hands. Keep your Voluntários, hands up. tragam quem está com as mãos em cima. Quem foi curado, levanta a mão. If your volunteers haven't got you Voluntários yet, vão te buscar aí. make your way over here. Vão te trazer pra cá. Anybody else? Quem mais? So anybody else Quem mais? felt any healing? Alguém Come que on. sentiu cura, vem cá. Over here, come on. Vem cá. Over here. Back there, come on. Vem cá. Não tenha vergonha daquilo que Deus fez. Não tenha vergonha daquilo que Deus fez. O Senhor ainda está curando nesse momento. Agora eu te desafio, olha para mim aqui, olha para mim. Se você tinha algo perceptível, um caroço no corpo, procure ele agora em nome de Jesus. Faça isso agora. Se você não podia levantar o braço, alguém tinha bursite aqui, levante o braço bem alto. Se você tinha um problema de coluna, não tenha medo, simplesmente faça. Procure a sua dor, procure a sua dor, procure a sua dor, passou? Procure a sua dor, procure a sua dor, passou? Passou, vem aqui, vem aqui, vem dando o nome. Não tenha vergonha daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Colaboradores, espíritos de enfermidade, nós tomamos autoridade agora e te repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, ministra o teu poder nessa noite, Pai. Ministra o teu poder nessa noite. Não vai embora ainda, nós vamos fazer mais uma oração. Vamos estar abençoando a tua casa, a tua família, também o teu trabalho. Nós vamos estar abençoando toda a tua vida. Em nome de Jesus. Qual o teu nome? Samuel, O que tu tinha, Samuel? dor nas costas, dor nos peitos. Dor nas costas, dor no peito, o que mais? Eu não conseguia. Essa semana eu tava com o corpo meio um pouco pesado. O que tu não conseguia fazer? Faz aí pra gente ver. Levantar o braço, se abaixar, se abaixa aí. Ah, vamos fazer umas 10 flexões. Pode? Vamos dar um aplauso para Jesus, amém? Deus te abençoe. Aqui, por favor. Qual o teu nome? Camila, O que tu tinha, Camila? sentia muita dor de estômago, dor nas costas, provavelmente coluna. E agora? Graças a Deus eu fui curada. Nada? Quem te curou? Deus. Inclusive eu cheguei aqui sentindo muita dor de estômago, dor nas costas. Eu quase não vinha, mas Deus me tocou. Ele marcou um encontro contigo, tu sabia? Vamos dar um forte aplauso a Jesus Cristo nessa noite, amém? Muito obrigado, Camila. As pessoas que estavam aqui estão voltando. A hora tem se adiantado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção. Isso é normal.
Primeira noite, muitas pessoas levantaram as mãos, poucas vieram dar testemunho. E muitas pessoas continuarão sendo curadas. Em uma cruzada no sul, eu estive em uma cidade, preste atenção nisso, para que você possa exercitar a sua fé. Alguns testemunhos ainda estão sendo ouvidos. Um menino que ele tinha 5 anos, ele não falava. E os seus pais vieram todas as noites da cruzada, crendo no poder de Deus. Na última noite, o menino não falou durante a reunião. E eles indo para casa, passaram na frente de uma loja, e o menino simplesmente olhou para a loja e disse o nome da loja. Simplesmente ele olhou, eu não sei se tem Lebes aqui, não quero fazer propaganda, e ele disse assim, Lebes, e os pais tomaram um susto. Foi a primeira palavra. No outro ano seguinte, nós voltamos para aquela cidade, e eles me apresentaram aquele menino. Ele não só começou a falar, mas ele cantava todas as canções para a glória de Deus. Então creia naquilo que Deus continua fazendo. Qual o teu nome? Silvânia. Como tu está, Silvânia? Eu estou ótima agora, graças a Deus. O que tu tinha? Dor de cabeça, muita dor nos ombros, porque eu fiz um propósito com Deus que eu iria me curar da ansiedade, porque eu sou filha de Deus e eu não preciso tomar medicamento. Tu tinha um peso, uma angústia? Muito. E nos ombros, o que tu não podia fazer? Não podia levantar, eu vi que tu levantou na hora. Tava doendo bastante, inclusive eu tava com a minha filha no colo e eu dei para outra porque tava doendo bastante. Então faz o que tu não podia, levanta bem os teus ombros. Bem forte, bem forte. Quem te curou? Jesus Cristo. Vamos dar um forte aplauso a Jesus, aleluia. Muito obrigado. Não te distraia, Jesus ainda está tocando, Jesus ainda está tocando. Enquanto eles pegam o testemunho, deixa eu fazer mais uma pergunta. Nós vamos fazer agora uma terceira oração na sequência. Quantos que estão aqui, no passado, como nós falamos na palavra, talvez coisas do passado tenham te alcançado. Quem sabe você frequentou lugares de ocultismo no passado. Quem sabe no passado fizeram trabalhos contra a tua vida. Isso ainda você sente que te traz um peso. Quem sabe você escuta vozes. Quem sabe você vê vultos. Não tenha vergonha. Quantos enfrentam isso? Levante a mão. Levante a mão. Bem alto. Nós queremos orar pela tua vida. Venha mais à frente aqui, por favor. Venha mais à frente. Quem tem depressão, não tenha vergonha. Depressão. Venha mais à frente, nós queremos orar por ti. Venha mais à frente. Quem sente medo de estar sozinho, sabe, está num lugar sozinho, tem a impressão que tem alguém te acompanhando. Quem sente isso? Venha mais à frente. Venha mais à frente. O que se passa contigo? Qual é o teu nome? Joaquina Batista da Rocha. O que aconteceu? Coluna. Coluna? Deus curou muitas pessoas da coluna. O que você não podia fazer? Praticamente nada. Nada? E agora está doendo? Não. Faz algo que você não podia fazer para a gente ver. Olha só. Eu acho que nem eu consigo fazer isso aqui. Dá um forte aplauso a Cristo Jesus. Ela chegou com um tremor muito forte de um lado e agora não está tremendo. Tinha um lado todo dolorido. Qual lado que era? Começou o lado direito, depois passou o esquerdo. E agora não sente nada. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Amém? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer mais uma oração. Uma oração de libertação. Quem sabe você sofre com vícios. Você quer ser livre da nicotina. Certo, a equipe vai fazer um cordão aqui na frente. Nós vamos estar orando juntos. Você pode se direcionar aqui, mas quem sabe você precisa ser liberto de vícios nessa noite. Quem sabe você sofre, como nós falamos, de questões espirituais do passado. Esta é a tua noite.